Tirar a máscara que fica melhor. Irmãos, saúde e paz. Eu trouxe um estudo para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. É do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. O título é Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Aí dentro desse capítulo tem vários tópicos, várias lições. Eu escolhi a piedade e vou ler um trecho, porque a lição é muito grande, aí vai se estender muito. A piedade é a virtude que vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduzirá a Deus. Deixai o vosso coração enternecer-se perante as misérias e sofrimentos dos nossos semelhantes. As vossas lágrimas serão um bálsamo que derramareis sobre as suas feridas. E quando, por terna simpatia, logrardes levar-lhes a esperança e a resignação, que prazer não experimentareis? Então, esse prazer traz consigo certo amargor, é verdade, pois que nasce do lado da tristeza, mas se não tem o travo dos gozos mundanos, também não encerra as pungentes decepções do vácuo que eles deixam por si. Há neles uma suavidade penetrante, que alegria, que alegra a alma. A piedade, quando bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Este esquecimento, esta abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, a que foi praticada pelo Divino Messias durante toda a sua vida e que ele ensinou na sua santa e magistral doutrina. Quando essa doutrina for reconduzida à sua primitiva pureza, quando for admitida por todos os povos, há de trazer à terra a felicidade, fazendo aí reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Tudo depende de nós, né, irmãos? Vamos aqui às colocações. A piedade é a virtude por excelência, caminha junto à caridade, que é movido pela ternura, compaixão, ao sofrimento dos nossos semelhantes. Piedade é o zelo, é o senso do dever para com todos, família, sociedade e para com Deus. Achamos que a piedade só é para os necessitados, aflitos, injustiçados. Não, devemos ter piedade também aos nossos irmãos que destilam ódio, através de palavras, de atos desrespeitosos, orgulhosos, que ainda trazem nos corações endurecidos. A matéria desses irmãos,
O corpo físico está robusto, mas o espírito encontra-se enfermiço. Devemos levar a todos a esperança e a resignação. A piedade é amor, o amor é devotamento. Devotamento quando já não manifestamos mais o orgulho e o egoísmo, o esquecimento de nós mesmos. A importância de desenvolvermos em nós a compaixão, a amorosidade. Jesus foi o mais perfeito, belo, que nos foi ofertado por Deus. Seu coração exalava essa virtude, irradiava piedade para os aflitos, necessitados. Foi o modelo de fidelidade a Deus, no serviço ao próximo, exercido com maior profundidade. Jesus nos deu exemplo, ensinando-nos o caminho que consola, suaviza. Grande é o mistério da piedade para nós ainda imperfeitos. Estamos dando o primeiro passo. Quanto mais vamos conhecendo a Jesus, vamos nos encantando. É preciso amar, aprender com Ele o que foi ensinado, através da brandura do amor. Através da brandura do amor é que vamos estreitando laços com Ele perto de nós. O quanto Ele renunciou, sacrificou-se para poder nos elevar, mas ainda não conseguimos atingir a totalidade desta grandeza. Abaixou-se para fazer brilhar nossa luz para chegar a Deus. Irmãos, quanto amor há nesta vida, em cada gesto, em cada palavra. Sigamos a Jesus, o nosso maior amigo de fato. Saúde e paz. Irmãos, saúde e paz. Bem-vindos os nossos irmãos que já se encontram em nossa casa. Bem-vindos, irmãos da nossa live. Que Deus os abençoe, que nos mantenha sempre unidos numa programação simples como essa, de estudar um pouquinho, ouvir uma boa leitura, palavras simples. Jesus é simples. Vamos raciocinar sempre assim. Nós não somos palestrantes, sempre falo isso. Nós gostamos de ler alguns livros e dessas leituras a gente traz o que nós encontramos de mensagem para a nossa vida e passamos aqui para os irmãos. Queremos convidar a todos para a nossa reunião do 4º domingo do mês, que será dia 23, agora, esse domingo próximo. Às 18 horas, aqui estamos, reunidos para nos lembrarmos dos nossos entes queridos, os nossos irmãos e amigos, parentes que já partiram. Quem desejar vir, as portas estão abertas. Traga uma florzinha, uma plantinha para oferecer a seu ente querido. Aqui estaremos orando e fazendo estudos com referência à vida espiritual. Todos são convidados. É uma reunião rápida, começa às 18, termina às 19h30, mais ou menos. Como são os nossos horários? São bem breves, né? Quarta e sexta-feira estamos aqui às
18h45, também com término às 20, 20h30 da noite. Também um horário bem breve. Temos aqui as nossas orações no início, temos os estudos, são 2 estudos, temos o passe, a corrente da Rosa do Sol, e no final ainda fechamos a reunião com uma reflexão e uma oração. É assim que funciona a nossa casa. A nossa casa é muito simples. Na sexta-feira, como hoje, a única diferença de quarta-feira é que nós temos a fluidificação das águas. E pedimos, quem desejar sempre estar aqui conosco às sextas, traga a sua garrafinha, coloque seu nome por fora. Se desejar, a gente coloca aqui na secretaria e vamos colocar ali na mesa. Vai chegar o momento da fluidificação, que é feita em nossa casa. E ao final da reunião, vocês levam as suas garrafas para casa e tomem com as suas medicações, com confiança, sempre pedindo a Jesus que essa medicação venha te trazer o benefício desejado. Temos uma reunião especial, não é bem uma reunião, é um bate-papo especial às quintas-feiras, que começa às 19h30 e termina às 8h30. Só uma horinha de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um bate-papo muito bacana. Trocamos ideias, fazemos uma leitura curta. Essa semana nós ficamos em 2 parágrafozinhos, trocando em miúdos, né, como se diz, aquele assunto tão breve, tão gostoso para nós. Todos estão convidados também. Agora vamos ao nosso segundo estudo com a nossa irmã Cleide. Saúde e paz, irmãos. Eu trouxe hoje para nós pequenos tópicos, um resumo muito pequenininho mesmo, porque o livro de Moisés, a Gênesis, é bem amplo. Eu até aconselho os irmãos a lerem em casa, né, como é que Deus criou com tanto amor o que a gente vive hoje. E esse pequeno resumo que eu fiz, ele diz que Deus, nosso Pai, somos todos irmãos, Deus, nosso Pai, né? Às vezes a gente não dá muita atenção a essa palavra, nosso Pai, Pai de todos nós. Ele criou o dia com o lumiar maior, que é o sol, a noite com o lumiar menor, que é a lua e as estrelas. Criou a água, a terra, os alimentos, seres viventes de várias espécies. E principalmente criou seus filhos. Só aqui o estudo já nos emociona, né, irmão? Imagine esse amor de Jesus criando com perfeição tudo que a gente precisa. Nos mínimos detalhes. Meu filho precisa do sol. Então eu vou dar o sol para os meus filhos. Meus filhos precisam de ver as estrelas. Eu vou dar as estrelas para os meus filhos. É como um pai dá o melhor presente para o seu filho aqui, né, no plano material. E toda a criação foi abençoada por Deus. E nós, os seus filhos, né, somos os mais abençoados ainda. Agora, meus irmãos, eu faço uma pergunta, que inclusive eu fiz primeiro para mim. Nós observamos com carinho toda a criação do nosso Pai no nosso dia a dia? Não, né, irmã? Então vamos deixar um pouco as nossas aflições, a nossa correria. O ser humano está muito elétrico, né? Está correndo demais em tudo. E isso nos prejudica a observar aquilo que realmente nos faz bem no nosso dia.
isso vai nos afastando do nosso Pai. Quanto mais a tribulação, quanto mais correria, mais afastados do nosso Pai nós ficamos. Então, se nós estamos, por exemplo, na rua, né, onde tem muita turbulência, muita moto, muito carro, muito ônibus, corre, atravessa sinal às vezes até aberto, né? Então vamos fazer com que na rua a gente veja algo que nos toque, que o nosso Pai fez para nós. O nosso próximo, o nosso irmão. A gente olhar o nosso irmão, poxa, meu irmão passou correndo ali. Senhor, abençoe meu irmão. Jesus, Deus, meu Pai, abençoe o meu irmão, criação nossa. Ele está tão atribulado. A gente não vai estar nos afastando de Deus. A gente está dentro do ônibus, às vezes o motorista está estressado, porque o dia inteiro no trânsito, sinal, às vezes um próprio irmão não compreende, também está com seus problemas. Vamos fazer uma oração para esse irmão, trazer Deus para a mente dele, para a nossa mente, através da oração. Vamos olhar para o céu, olhar para o céu e imaginar, nossa, meu Pai está lá. Olha que maravilha, a gente olhar para o céu e saber que o nosso Pai está lá. E falar no na nossa consciência, Pai, ó Pai, Pai nosso que estás nos céus. Olha que paz que a gente vai ter dentro do ônibus, e essa energia vai contagiar os nossos irmãos também. Então, vamos observar o que Deus nos dá no nosso dia a dia. Às vezes a gente passa por uma árvore linda, cheia de galhos, cheia de folhas, e aquilo ali já nos acalma na rua. E aonde a gente passar por um irmão nosso, a gente vai transmitir essa energia da paz, e não aquela correria. É o que Deus, nosso Pai, quer de todos nós, que sejamos instrumentos aonde quer que estejamos. Não vamos afastar do nosso Pai, não. Ele é nosso Pai. Somos todos irmãos. E eu trouxe do livro Pai Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Meimei, um pequeno estudo, uma pequena leitura, que ela fala da existência do amor de Deus por todos nós. E o tema é Nosso Pai. Quando acordamos para a razão, descobrimos os traços vivos da bondade de Deus por toda a parte. Seu imenso carinho para conosco está no sol que nos aquece, dando sustento e alegria a todos os seres e a todas as coisas. Nas nuvens que fazem a chuva para o contentamento da natureza, as águas dos rios e das fontes que deslizam para benefício das cidades, dos campos e dos rebanhos, no pão que nos alimenta, na doçura do vento que refresca, na bondade das árvores que nos estendem os galhos dadivosos, em forma de braços, ricos e abençoados. Na flor que espalha perfume na atmosfera, na ternura e na segurança do nosso lar, na assistência dos nossos pais, dos nossos irmãos e dos nossos amigos, que nos ajudam a vencer as dificuldades do mundo e da vida. E na providência silenciosa que nos garante a conservação da saúde e da paz espiritual. Muitos homens de ciência pretendem definir Deus para nós, mas quando reparamos na proteção do Todo-Poderoso, dispensada aos nossos caminhos e aos nossos trabalhos na terra, em todos os instantes da vida,
somos obrigados a reconhecer que o mais belo nome que podemos dar ao Supremo Senhor é justamente aquele que Jesus nos ensinou em sua divina oração do nosso Pai, o Pai Nosso. Então, meus irmãos, vamos nos aproximar cada vez mais do nosso Pai. A gente precisa, porque tantos irmãos estão afastados e nós já temos a sementinha do amor do nosso Pai no nosso coração despertada. Vamos ser auxílio. Vamos achar tudo lindo que o nosso Pai criou para nós. Até a nuvem e o tempo nublado, tudo é abençoado, meus irmãos. Sejamos bênçãos onde quer que estejamos. Muitos irmãos precisam. E vamos todos os dias nos comprometer a fazer a oração do Pai Nosso. Essa oração que os irmãos espirituais dizem, né, que é uma oração que tem um poder, que nós não temos noção do poder dessa oração. E se vocês puderem imprimir a oração do Pai Nosso e na rua distribuir para quem quer, porque a gente não pode obrigar ninguém a fazer o que não quer. Você aceita uma oração? Dê a oração do Pai Nosso. Eu tenho certeza que acho que ninguém vai recusar, e se alguém recusar, o mínimo. Então vamos unir no amor que Jesus, nosso irmão maior, trouxe para nós. E vamos estar cada vez mais próximo do nosso Pai. Saúde e paz, meus irmãos, com as bênçãos do nosso Senhor Jesus.